recesso no STF. Foi publicada a data em que os ministros tirarão suas férias de meio de ano. Mas o que isso impacta no julgamento da revisão da vida toda? Enfim, quando teremos o julgamento e a decisão da revisão da vida toda? Será que ainda será esse ano? Bom, nesse vídeo eu vou trazer todas as minhas opiniões sobre quando será esse julgamento e principalmente quando você terá o dinheiro no seu bolso. Então, vamos embora para o vídeo. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Esse vídeo a gente vai falar sobre a questão das férias do STF. Exatamente isso. Vai iniciar a partir da próxima semana, acho que já na próxima semana, as férias do STF, que começa ali a partir do dia 2 de julho e fica até o finalzinho do mês de julho. E o que isso vai impactar dentro do julgamento das ADIs e da revisão da vida toda? O que a gente pode esperar? Quanto mais o aposentado vai ter que aguardar enquanto os ministros tiram suas férias? Eu já vou começar pedindo para você deixar o seu like, o seu joinha, o seu curtir nesse vídeo para que as pessoas tenham maior consciência sobre o que está acontecendo na revisão da vida toda. É o que eu sempre falo, é claro que o seu like ajuda sim o trabalho do nosso canal, mas também incentiva o YouTube a mostrar esse vídeo para mais pessoas. Então é muito importante. Além disso, não esqueça de compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Tá? Então, gente, vamos falar aqui da portaria que foi publicada do STF, confirmando que do dia 2 de julho, cai numa segunda-feira, até o dia 31 de julho, ou seja, um mês, não haverá nenhum tipo de andamento nos processos, ou seja, o STF ficará fechado por conta do recesso de meio de ano, das férias de meio de ano. Como se sabe, o STF ele tem dois prazos de recesso. O primeiro é agora, né, em julho, eles ficam 30 dias parados, e o outro no final do ano, que é o recesso de final de ano, das festas de final de ano. Tá? Então agora vai iniciar esse prazo. Então, por conta disso, todos os processos ficarão parados, inclusive mantendo a suspensão nacional dos processos com relação à vida toda, e eu vou falar um pouco disso nesse vídeo também, então é importante que você fique aqui comigo até o final. O que isso tem de impacto dentro da revisão da vida toda? Um grande impacto, isso é claro. Por quê? O que acontece com 30 dias parado é que acaba atrasando ainda mais. Se com o STF normalmente em andamento nós já temos que aguardar e esperar acompanhar, que dirá com mais 30 dias para frente, com eles em férias, né? Com o STF em recesso. Então o que acontece? Nós estamos nos aproximando cada vez mais do final do ano, o que acaba gerando sentimentos de incerteza. Poxa, será que realmente vai ficar mais uma vez para o próximo ano? Será que a gente vai ter que esperar 2025? Porque todos nós tínhamos muitas esperanças de que seria resolvida a revisão da vida toda agora em 2024, até porque isso já era algo que deveria ter sido resolvido há muito tempo. Então, gera sim um cansaço, uma frustração, porque a gente é aquela questão da novela mexicana que a gente falava, que acabou se transformando num filme de terror, mas que não acaba nunca, né? O que acaba gerando cada vez mais angústia no coração dos aposentados, idosos que estão esperando por isso, né? Então, sim, o impacto dessas férias é ainda mais de demora. E a minha opinião acerca de quando que vai ser resolvida essa questão da revisão da vida toda, a gente precisa olhar para o calendário forense, ou seja, o calendário do judiciário. Primeiro que a gente precisa saber que qualquer possibilidade de marcação de julgamento se dará apenas a partir de agosto, tendo em vista que, como eu falei, o STF estará sem nenhum tipo de andamento até o final de julho. Então a gente passa a analisar o mês de agosto. Sendo que a gente precisa lembrar também que a gente precisa do julgamento das ADIs de forma favorável à revisão da vida toda, para aí sim o processo da revisão da vida toda voltar a andar. Ou seja, procedimentos e passos que a gente precisa dar e aguardar que gera o quê?
gera tempo. Tempo é esse que o aposentado, na grande maioria das vezes, não tem, mas essa é a realidade. E eu tô aqui para trazer para vocês a minha especulação sobre quanto tempo mais vai demorar, até para que vocês saibam o que esperar. Até porque às vezes a gente vê uma notícia ou outra que traz inverdades, prometendo que já vai sair o valor, já está liberado o valor na conta, que já vai ser liberado o valor. Enfim, são notícias falaciosas que acabam gerando expectativa e esperança no aposentado, muitas vezes em momentos de dificuldade. Então, por conta disso, eu prefiro vir aqui e dar a minha cara a tapa e falar para vocês que, por enquanto, não tem nenhum tipo de previsão. Por isso que é necessário que seja cada vez maior a nossa cobrança, que seja cada vez maior o impacto que precisamos fazer, tanto para os políticos, quanto para os ministros, quanto para toda a sociedade. Isso é muito importante, tá? Então, provavelmente, se a gente pode, voltando aqui um pouco na questão da marcação do julgamento, nós só podemos vislumbrar qualquer possibilidade de marcação a partir de agosto. Mas a gente precisa lembrar também que ainda precisamos do ministro Barroso para o julgamento, para o agendamento da pauta. A gente não sabe se vai ser ainda uma pauta virtual para julgar os embargos de declaração da CNTM, ali dos amigos da corte do IEPREV. A gente não sabe se vai ser uma pauta presencial, se vai ser uma pauta virtual. A gente torce para que seja uma pauta presencial, mas na verdade não sabemos. Nesse momento estamos esperando o despacho, a manifestação do ministro Cássio Nunes Marques dentro das ADIs, que atualmente, desde o dia 20 de junho, os processos das ADIs se encontram em conclusão com ele. Então a gente aguarda esse despacho, que muito provavelmente virá apenas a partir de agosto, tá? Então, muita gente tem me perguntado, mas doutora, você acha que a revisão da vida toda ainda sai esse ano? Olha, sair esse ano, financeiramente, eu falo que eu acredito que não. Muito embora a minha torcida seja que sim, eu gostaria muito que inclusive já tivesse saído e vocês estivessem com dinheiro no bolso. Mas, olhando para o calendário, eu acredito que não. Tendo toda a experiência que a gente tem em prazos, em demora de andamento processual, realmente eu acredito que esse ano não saia nenhum tipo de valor de RPV, de precatório. Eu acredito que não. Mas eu torço e eu acredito que existe a possibilidade de que pelo menos os julgamentos aconteçam e a gente tenha conseguido ganhar a causa para quem entrou com a ação até o dia do julgamento das ADIs, ali dia 21 de março de 2024. Então, pelo menos que a gente termine o ano de 2024 com essa certeza, com um trânsito em julgado positivo para os aposentados, tanto nas ADIs quanto na revisão da vida toda. Isso eu realmente acho que é possível. Cláudia, é fácil? Não, porque a gente depende dos andamentos dos ministros. A gente precisa da boa vontade dos ministros, principalmente do ministro Barroso, porque é quem tem a pauta. Então, realmente não é algo fácil, não é algo que a gente tenha como prometer prazo, prever prazo, mas eu acredito sim que essa questão do julgamento das ADIs, da revisão da vida toda, possa acontecer ainda esse ano, não só possa, como eu espero que minimamente aconteça ainda esse ano, e isso, mais uma vez, depende da gente também, depende da pressão que a gente vai fazer, depende do quanto nós vamos nos manter informados, do quanto nós vamos cobrar e demonstrar, mostrar que a revisão da vida toda não morreu, que o aposentado está acompanhando, está aguardando a revisão da vida toda, tá? E aí, mais uma vez, eu falo das manifestações que vão acontecer no dia 26 de junho, tá? Já está cada vez mais próximo. E como eu sempre falo, manifestações pacíficas, tá, gente? É para mostrar mesmo o barulho do aposentado, tá? Sempre de forma consciente, lembrando das limitações de cada aposentado, tá? Isso é algo muito importante, tá? A gente tem que sempre colocar a nossa saúde em primeiro lugar, mas é algo que deve ser divulgado. Caso você não possa comparecer, divulgue, tá? Então a gente sabe que terão manifestações no dia 21, no dia 26 de junho, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, na Cinelândia. Manifestações pacíficas. Nós somente apoiamos manifestações pacíficas,
tá, gente? Porque como advogada e como pessoa, nunca apoiaria nenhum tipo de nenhuma causa de manifestação que não seja pacífica, porque eu acho que nós precisamos manter a nossa moral e manter a nossa dignidade. Independente do que os outros façam, a nossa dignidade deve estar sempre ao nosso lado. Então, eu sei que as pessoas que estão organizando, eu sei que estão sempre ali prezando por uma manifestação limpa, por uma manifestação pacífica, tá, gente? Então é muito importante. Além disso, vamos nos manter cobrando andamentos dentro dos processos, dentro dos processos que eu digo das ADIs, tá? Dentro das ADIs, a revisão da vida toda continua com o ministro Alexandre de Moraes, ministro relator, tá aguardada com ele, esperando muito provavelmente o andamento das ADIs, mas agora eu vou falar também de uma questão muito importante, que eu ainda não tinha me manifestado sobre isso, mas eu acho que é importante dar a minha opinião, dar a minha ciência a vocês sobre isso. Sabemos que alguns processos, ao contrário do que muitas pessoas estão falando, não são muitos processos, alguns processos, infelizmente, que transitam na primeira instância, das instâncias inferiores ao STF, estão, infelizmente, tendo andamentos e muitas vezes tendo até julgamentos, sentenças, despachos, em um momento em que existe a suspensão nacional dos processos que foi dada pelo ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, o que esses juízes estão fazendo? Eles, que na grande maioria das vezes são contrários à tese da revisão da vida toda, estão por si só desarquivando esses processos e dando andamento, dando sentenças, se aproveitando do julgamento que aconteceu nas ADIs. Lembrando que isso é um ato irregular. Então, qualquer movimentação que se dê dentro de um processo da revisão da vida toda, principalmente quando a gente trata de decisões terminativas, o que é isso, Cláudia? Decisões terminativas são sentenças, acórdãos, ou seja, decisões, julgamentos que decidem, que terminam com o processo. Então, isso deve ser recorrido, deve ser, inclusive, denunciado na corregedoria, porque é algo que descumpre uma ordem superior e de algo que não foi decidido, não foi julgado, não foi definido. Além do mais, existe a suspensão processual dos processos, tá, gente? Mas uma outra coisa que eu quero falar é que é importante que vocês entendam o seguinte: vocês contrataram advogados de sua confiança. Então, é importante que vocês saibam que os advogados, eles fazem todo o andamento do processo. Eles recebem notificação de todos os andamentos. Então a gente parte do princípio que quando há a contratação de um advogado de sua confiança, porque quando você passa a procuração para um advogado, presume-se que você confia naquele profissional, tá? É uma via de mão dupla. Então, o profissional que você contratou, muito provavelmente, é um profissional capacitado. Então é claro que é bom você mandar uma mensagem para saber como está o andamento, sim, mas é claro que você precisa confiar no profissional que você contratou, porque é um profissional que tem os hábitos corretos de verificar os andamentos processuais e dar seguimento, entrar com recurso se for necessário, entrar com andamento, com um despacho, com uma manifestação no balcão, seja lá como for. Isso já é hábito, isso já é rotina dos advogados, tá, gente? Eu falo isso por quê? Para acalmar o teu coração, porque eu sei como é que vocês ficam, eu entendo e eu acho extremamente correto. Por isso, acalma teu coração, manda uma mensagem pro teu advogado, pergunta como é que tá a situação, mas na grande maioria das vezes isso já está sendo verificado pelo profissional que você contratou, tá? É muito importante. E outra questão é que não são todos os processos que estão acontecendo isso. São alguns processos pontuais que, graças a Deus, é a minoria da minoria, tá? Então, acalma teu coração com relação a isso. É claro que a gente precisa ficar alerta e cobrar, que é o que eu falei até há pouco agora. A gente precisa sempre estar alerta, principalmente quando se trata de revisão da vida toda. Mas acalma teu coração, que se Deus quiser, e já deu tudo certo, vai continuar dando tudo certo. Os ventos estão favoráveis, mas nós precisamos dar aquele empurrãozinho, sabe? A gente precisa ficar cobrando, dar um pouquinho daquele empurrãozinho, porque a gente sabe que a justiça, infelizmente, é extremamente morosa, extremamente demorada, e isso para todo mundo, principalmente quando a gente está tratando de STJ, de STF, de órgãos de terceira instância, que aí demora mais ainda, tá? Então é importante que a gente não esqueça disso. Vamos continuar na nossa luta, vamos continuar na nossa cobrança, tá bom, gente? Então é isso, eu vou ficando por aqui.
Não esqueça de deixar o seu like, o seu joinha, o seu curtir para o YouTube também compartilhar esse vídeo. Já compartilha esse vídeo você também. Muito obrigada por você que ficou aqui com a gente até o final desse vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve agora, é rapidinho, não custa nada, não dói o dedo, não cai o dedo, tá? Já se inscreve aqui, ativa o sininho das notificações. Qualquer novidade, pode ter certeza que a gente vai, em primeira mão, analisar e trazer para vocês na velocidade da luz. Tá bom, gente? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!